Transmite por lá também. Gente, galera, seguinte, vamos dar início aqui então à nossa aula. Na semana passada nós tratamos de uma aula que era a aula sobre processos, né? E automaticamente os processos ele conecta com a produtividade. Todo negócio, toda empresa, toda corporação, ela vive de produtividade, ou seja, quem não produz não tem resultado, não vai ter vamos dizer assim, a conclusão daquilo que deseja. Nós precisamos produzir. Ninguém monta um negócio, ninguém vai trabalhar numa empresa achando que vou trabalhar por salário, ou eu vou trabalhar porque eu gosto. Não. Claro, a pessoa tem que ter o propósito, mas dentro disso ela tem que ter muito bem direcionado a questão produtividade. Então, quando a gente relaciona a produtividade, ela está baseada em capacidade de produzir em menor, assim, no menor tempo e com o menor custo. Odeci, como é que eu vou fazer isso daí? Como que a gente utiliza isso para poder produzir bem, curto tempo e, vamos dizer assim, lucrativo, né? Porque não adianta, tem gente, eu conheço empresa, conheço pessoas que produzem o mês inteiro ou a semana inteira, no final do mês, vamos dizer assim, a conta não fecha, porque a produtividade dele está trabalhando de uma maneira errada, está produzindo de uma maneira cara. Como que a gente controla a questão do tempo? Todos nós, todos, indiferente de mim ou de vocês, nós recebemos o mesmo tempo durante o dia. Valdir, mas você faz uma coisa diferente do que eu. Tudo bem, uma pessoa tem atividades diferentes da outra, mas nós recebemos o mesmo tempo e não isso aí ninguém pode negar. São as mesmas 24 horas. Mas aí como é que eu vou organizar essa questão do tempo? Tem vezes que a nossa vida ela fica tão enrolada e tem pessoas que se aproximam de nós durante o nosso dia de trabalho para roubar o nosso tempo. E aí se eu for usar aqui, eu posso usar muitas coisas em relação ao que até mesmo que a Bíblia diz em relação a tempo, que nós somos roubados, nosso tempo, maioria, ou seja, 50% das pessoas que não têm uma satisfação financeira é porque ela tem o tempo roubado. E eu vou falar isso, como que alguém rouba o nosso tempo? Alguém que chega perto de você, que você está produzindo, você está trabalhando e a pessoa vai lá e tira o teu foco. Aquela mensagem do WhatsApp que tira o teu foco. Aquele companheiro de trabalho que muitas vezes quer trocar ideia, quer contar uma novidade do final de semana, quer contar o final da novela, quer contar alguma coisa do futebol, está roubando o tempo. Então, qualquer pessoa que não tiver uma gestão do tempo adequada vai ter muita dificuldade na questão de produtividade. Uma das outras questões que eu sempre falo com o pessoal aqui na empresa que a gente trabalha, num grupo de pessoas, eu falo assim, cuide do seu tempo, faça o teu bem feito. Tem gente querendo ajudar os outros sem ter a mínima condição de cumprir o seu próprio propósito, a sua atividade diária. Então a gente tem que ter uma qualidade de tempo que a gente está colocando para produzir. Tem uma teoria chamada teoria de Pareto, não sei se alguém de vocês já ouviu falar. A teoria de Pareto, ele é um físico italiano, e esse cara, ele montou essa teoria baseado nas plantações de ervilha. Bota-se como é que ele tira essa teoria? Essa teoria está baseada assim, 20% das vagens produziam 80% dos grãos. Ou seja, 20% do nosso tempo também produz 80% dos nossos resultados. E aí a gente fica pensando assim, dentro dessa teoria de Pareto, você pode até anotar isso, quem estiver anotando, anota e procura depois no Google teoria de Pareto. E ele vai lá, coloca dentro desse 80, ele faz o 80-20, e aí ele vai diminuindo a produção. E o que leva em consideração isso? 50% do que nós produzimos está baseado em 2%, 3% do nosso tempo diário, dos resultados que nós temos.
E aí a gente acaba perdendo muito tempo em coisas que não trazem resultado. Essa semana, quem viu a aula passada, eu falei sobre processos, e dentro de criar processo, a gente precisa fazer uma otimização. O processo está relacionado à questão de qualidade de tempo e tudo mais. Na semana passada, eu falei, eu preciso melhorar um processo dentro da minha empresa de consultoria. Eu recebo lá, sei lá, 10, 20 pessoas diariamente dentro da empresa de consultoria, e o fato de receber todo esse povo dentro gera-se um gasto de energia, um gasto de tempo gigantesco para entregar algum tipo de resultado. O que eu fiz? Eu fui lá e falei, eu vou criar a partir de sábado, foi o dia que eu criei o processo. Eu falei, vou criar um processo novo. A pessoa quer uma consultoria, ela quer perguntar se ela se encaixa em um perfil, ou seja, profissional, ou visto, ou qualquer coisa, ela vai contratar um tempo, vai contratar meia hora, e em meia hora eu vou falar tudo para ela. E aí eu falei para minha esposa, eu vou fazer isso daqui. Perguntei para ela, quanto que um médico cobra uma consulta, uma média? Aí, falou, R$200. Falei, vai, eu lá vou cobrar a mesma coisa que cobra que um médico cobra uma consulta. Ele cobra uma consulta. Deixa eu ver aqui, que tá dando um bug aqui. Pessoal, tá conseguindo me ouvir direito aí? Deixa eu só organizar aqui Opa, voltou novamente. Tinha dado apareceu uma mensagem aqui no aplicativo do Meet. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, fui lá e me comprometi a fazer um negócio que seria a consultoria para os meus clientes. Só que eu vendo um pacote de consultoria. Antigamente, para vender esse pacote de consultoria, eu gastava tempo, energia, tempo, energia. Imagino que você que vende um produto, um serviço, você gasta um monte de tempo e energia para chegar na venda. Olha o que eu fiz. Eu fui lá e coloquei, eu vou cobrar da pessoa para mim vender para ela, literalmente. Eu até vou tô com uma das minhas páginas aqui vou até abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou procurar aqui uma das pessoas que eu estava falando essa semana para mostrar para vocês. Ah, você, mas por que você quer falar sobre isso? Porque é sobre isso o nosso negócio. A gente precisa ter... Deixa eu encaixo aqui. Deixa eu ver se eu compartilho a tela com vocês aqui. Como é que a gente vai... Como é que nós vamos ser produtivo? Se a gente não for produtivo durante o nosso tempo, que as pessoas estão tentando roubar ou elas estão tentando pegar informação de graça de você, que nem a Adriana aqui que está com a câmera aberta. Certamente um cliente, quando ele quer falar com você ou quer um serviço teu, ele fica ali tentando sugar o máximo de informação. Talvez hoje você não consegue cobrar desse cliente. Mas pode ser que no futuro você pode dar uma consultoria para dizer para ele qual é o perfil do teu trabalho que fica melhor para ele. E é sobre isso que eu fiz essa semana. E aí eu fiquei impressionado, porque quando eu passei Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. De vez em quando me bata um pouco aqui no aplicativo do negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui. Vixe, não estou conseguindo compartilhar aqui pelo meu computador. Qualquer coisa depois eu vou compartilhar vou compartilhar no nosso grupo fechado lá, como é que a gente faz para poder conquistar e otimizar o tempo. Moral da história, segunda-feira lancei esse produto, para quem quiser saber o que ela vai precisar, ela paga R$200, e essa semana eu já recebi, ontem no caso, foi ontem, eu tive a primeira consultoria e a mulher fez o Pix de R$200. Aí quando ela faz o Pix, eu falo, teu negócio precisa disso, disso, disso. Aí eu faço um diagnóstico completo, fica mais $1.000, mais R$5.000 para fazer o processo. Se de todo modo ela quiser fazer ou não, eu já ganhei alguma coisa, eu não dei informação de graça. Então, esse aqui é uma questão que eu coloquei a minha energia
E eu coloquei o meu tempo à disposição das pessoas. Você está colocando quanto de tempo, quanto de energia na mão dessas pessoas? De graça. Valdir, eu estou colocando o meu tempo. O que o tempo significa para você? Para mim e para você, o tempo ele significa a coisa mais importante nossa, a vida. Quanto você está entregando da sua vida para pessoas que não compram o seu serviço, o seu produto? Você precisa refletir. Ah, Valdir, mas se eu não falar do que eu vendo, eu não fico, ninguém compra ou tenho dificuldade de demonstrar. Tudo bem, eu compreendo isso. Mas o que eu quero estimular vocês aqui é que você se torne especialista ao ponto das pessoas pagarem para te ouvir, pagarem para ouvir você vender para ela, pagarem para ter o seu tempo. Eu achei espetacular. Quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa, para minha filha, eu achei espetacular a pessoa pagar para ouvir. Então, esse é um dos princípios da produtividade, o tempo. Segundo, seria da produtividade, seria a energia. Tem gente que vai trabalhar, tem gente que tenta fazer algum tipo de trabalho e tenta fazer mais ou menos, coloca pouca energia, coloca pouca disposição naquilo que vai fazer. Qualquer pessoa que colocar pouca disposição, ele não vai produzir o suficiente. E aí a gente pode pegar aí um maratona, uma pessoa que, sei lá, que compete pela seleção brasileira, seja um nadador, seja qualquer tipo de competição. Você acha que uma pessoa que vai chegar ao sucesso, para ela chegar a conquistar uma medalha, conquistar um título, o que é que ela tem que colocar de energia, seja no treinamento e seja no momento que ela vai prestar aquilo, que ela vai competir? A nossa vida, as nossas empresas, os nossos negócios, é uma competitividade. Então a gente tem que colocar muita energia na entrega. Eu sei que muitas vezes não depende somente da gente, depende de outras pessoas. Mas a gente precisa treinar pessoas que coloquem energia nessa entrega. E essa energia, ela vai literalmente, muitas vezes, vai desgastar o seu tempo. Vai dizer assim, mas eu tenho que acordar mais cedo? Não, você pode utilizar hoje as coisas que está ao nosso alcance, processo de tecnologia. Tecnologia vai acelerar você, vai acelerar o seu resultado, vai acelerar essa entrega. Então, temos que ter muita energia. Valdir, o que a energia traz de benefício? Dinheiro. A única coisa que a energia traz de benefício, ela traz dinheiro, ela traz um resultado mais rápido, traz dinheiro. Aí tem gente que fala assim, mas eu quero somente o dinheiro. Você não colocar energia no negócio, você não colocar teu tônus vital ali, você não consegue colocar dinheiro. Você não consegue gerar dinheiro. É uma relação energia e dinheiro. Antigamente não existia o papel, a cédula. Então as pessoas trocavam produtos, trocavam grãos, trocavam ouro, trocavam. Mas tudo isso estava relacionado à energia, a tempo de produção. Quanto tempo eu coloco, quanta energia eu coloco para produzir algo para entregar. Hoje a maioria das pessoas coloca energia e recebe um salário no final do mês, mas precisa ser colocado energia. O outro ponto que eu considero um dos mais importantes, são 4 nessa base de início aqui, seria a parte de concentração. Pessoas que não se concentram no que está fazendo não entregam resultado, não entregam uma produtividade boa. Pode ser, você está falando na tua área, não, qualquer área. Se o padeiro não se concentrar no fazer o pão, ele vai fazer um negócio mal feito, ele vai errar nas medidas. Se você que trabalha no ramo da beleza não se concentrar no resultado, não tiver uma concentração, não estiver ligada naquilo que você está fazendo, o resultado não vai ser bom. O mecânico, se ele não estiver ligado, se ele não estiver concentrado no que ele tem que fazer, não vai ser bom. O cara que está sendo carpinteiro, se ele estiver fazendo uma parede, ele não estiver totalmente concentrado, ele não vai ser bom. Ele não vai entregar um negócio no tempo, não vai entregar um negócio com qualidade. Então, nós não devemos tirar a nossa concentração no momento que a gente está produzindo. E aí entra aquilo que eu falei para vocês. Tem um monte de coisas, um monte de gente, um monte de coisas no nosso dia a dia que está aí para roubar o nosso tempo.
E se a gente não tiver sabedoria para administrar essa concentração, a gente começa a correr atrás do rabo, ou seja, você faz, mas no final das contas você não consegue ter um resultado expressivo, porque você fica qualquer coisinha te desconcentra, até a vibrar do celular desconcentra, a pessoa fica ligada para tirar alguma coisa dali. E aí a coisa mais importante, agora saindo da concentração, que você tem que estar ligado naquilo que você vai fazer, é o conhecimento. Como é que eu adquiro conhecimento para ser produtivo? Uma pessoa que não adquire conhecimento, ela vai ganhar um salário para o resto da vida. Ela vai cumprir uma tabela para alguém e ela não vai ter um resultado expressivo. Alguns de vocês sabem, eu trabalhei 3 anos como servente, e aí o que me estimulou foi que eu tinha um propósito de comprar um carro, e eu não tinha dinheiro, meu servente não dava dinheiro, e eu comecei a estudar para fazer venda de perfumes. Então, o conhecimento, o estudo multiplica a nossa capacidade diariamente, mesmo que você não tenha estudo. Pode ser o conhecimento que eu preciso é voltar para a faculdade? Não é. O conhecimento é você pegar algo que você goste, algo que estimule, algo que você viu o resultado na vida de alguém. Eu não sei se alguém de vocês aí segue a minha empresa de migração, que é um processo de migração que eu faço. Se vocês não seguem, até pode procurar FCAB Imigração. Está em inglês a imigração. Gente, há um tempo atrás, eu resolvi o problema de uma pessoa que foi embora para os Estados Unidos. Ela fez curso na minha escola e ela foi embora e chegou nos Estados Unidos. Ela precisava de um certificado que fosse aceito nos Estados Unidos. Uma coisa, um embrólio de documentos que os Estados americanos pediam. E eu não queria nem saber disso, não era meu mercado, nunca pensei em trabalhar com isso. Só que aí a pessoa chegou lá e começou a literalmente encher o saco aqui da empresa, aqui da escola, dizendo que precisava de um certificado e tal e tal. E eu, como não sou de arregar, eu peguei e fui atrás. Vou conhecer esse negócio. Como é que funciona isso? Ou como funciona isso foi a coisa mais interessante. Eu fui atrás, regulamentei a minha instituição, vamos dizer, de um problema que eu tive, eu regulamentei minha instituição nos Estados Unidos e eu resolvi o problema dessa primeira pessoa. Com essa pessoa, eu fiquei lá meio que em stand-by, e daí foi um tempo atrás, veio mais gente, falei, eu vou investir nisso. Eu achei legal porque esse negócio dá muito dinheiro, receber em dólar e transformar em real é uma coisa extraordinária. E eu peguei e fui para dentro. Comecei a estudar, lembrando que nos Estados Unidos são 50 estados e são 50 os estados são independentes, então cada estado tem uma legislação totalmente diferente da outra, com exigências diferentes. Eu fui estudar. E acreditem vocês, eu consigo hoje dar consultoria para 50 estados americanos, de um único negócio que aconteceu. Aí, beleza, comecei a dar consultoria nos Estados Unidos, aí começou a vir processos de visto, começou a vir de pessoas procurando como que faz para conseguir trabalho, que é o visto profissional plan nos Estados Unidos, business plan. Eu não sabia nada disso. Eu peguei um gancho, que eu tive uma oportunidade, e fui buscando informações. Hoje, as pessoas, que eu falei para vocês aí, essas pessoas que pagam para o processo de consultoria, ela paga somente para falar para ela, você qualifica ou você não qualifica? E se você qualificasse, para qualificar você tem que gastar tantos mil a mais. Então a gente vai pegar hoje as informações, elas estão muito fáceis para a gente conseguir. Mas o fato da gente querer assistir a novela, do fato da gente querer ficar vendo story do Instagram, o fato da gente querer ficar vendo reels lá engraçado, ficar assistindo filme da Netflix, ficar, sei lá, fazendo coisas que não agregam a nossa vida, pegam informações e arrebentem ela. Nos últimos 6 meses, eu comecei a fazer alguns processos na União Europeia. E hoje, se vocês olhar aqui atrás, aqui tem até as bandeiras da União Europeia, de alguns países que eu já fiz processo, que é a Itália, a França, a Inglaterra, Luxemburgo. E para mim, quanto mais complicado, mais eu ganho dinheiro. Então, na vida de vocês, qualquer coisa que for complicada dentro de um processo, você precisa
buscar conhecimento. Tudo que for muito fácil não vai te trazer dinheiro no bolso. Tudo que for muito complexo, muito complicado, muito difícil, aí esse negócio traz o resultado. Então, a questão é, busquem o conhecimento incansavelmente. Incansavelmente. Tem gente que faz um curso de um dia e acha que é o bambambam, bam, bam, não vai ser. Tem gente que lê 2 páginas de um livro e acha que já entendeu, que é um leitor. E aí tem uma das coisas mais interessantes que eu quero mostrar para vocês. O processo de aprendizado. Vocês acham que o processo de aprendizado é simplesmente pegar uma informação e ir atrás dela e conseguir? Tipo assim, fui lá, busquei informação, já sei tudo. Não é. O aprendizado ele acontece em etapas. Então, o aprendizado, a gente pega uma informação, um conteúdo, poxa, acho que entendi. Mas você só vai saber os buracos do seu aprendizado quando você chegar perto de uma pessoa e falar assim, deixa eu te ensinar algo aqui, deixa eu te mostrar algo. Você pega um leigo e você tenta ensinar isso para um leigo. Quando você tenta ensinar para um leigo, você vai ver, nossa, ficou uma falha aqui, uma falha lá, uma falha lá. Aí o que a gente faz? Eu vou lá e preencho essas lacunas, preencho esses buracos. A partir do momento que eu faço isso, eu me torno uma pessoa com conhecimento muito acima da média. E eu tenho feito isso em todos os negócios que eu faço. E eu quero que você faça isso. Agora, o fato de você não tentar ensinar um leigo, não há correção no teu aprendizado. Você acha que sabe, mas na hora que você precisar fazer, vai travar alguma coisa. Então, a gente sempre precisa pegar esses leigos. Passando aqui, né, fazendo uma tríade aqui, né? Então, nós temos tempo, qualidade e custo para produzir. Quanto mais tempo eu demorar, maior é o custo, ou seja, menos margem de lucro, e a tendência é que eu entregue algo com uma qualidade ruim. Aí eu penso assim, Valdir, se eu tenho um negócio aqui, eu quero produzir, sei lá, vamos falar um número aqui, eu quero produzir 100 mil por mês. Como é que você vai produzir 100 mil por mês do teu produto, do teu serviço? Você tem que fazer ali a questão do tempo. Quanto tempo eu demoro para produzir uma unidade? Você tem que ter esse número. Qual é o custo que eu tenho para produzir uma unidade? E qual é o tempo que eu vou precisar para produzir 10 unidades disso? Como é que eu faço as melhorias dentro desse negócio? Porque se eu não conseguir, se eu não tiver habilidade para fazer isso, eu vou ficar naquele esperando um milagre. E se eu ficar esperando um milagre, as coisas nunca acontecem. Aí algumas pessoas que eu converso, hoje eu tenho um grupo de empresários, falam assim, quando eu falo lá, o que você precisa para produzir mais? A primeira coisa, a pessoa fala assim, eu preciso de mais espaço, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais... Fica falando um monte de coisa, só que na maioria das coisas nós precisamos de uma única situação para produzir mais, de clientes, de pessoas. Então, nós precisamos de pessoas. Toda vez que vem pessoas para o meu negócio, para a minha empresa, seja ela de curso ou de consultoria, eu começo a entender que cada vez que vem mais gente, eu estou aprimorando e aí eu consigo colocar alguém para me ajudar. Hoje, qualquer pessoa que é prestador de serviço, se você é prestador de serviço e você não produz 30 mil reais por mês sozinho, você está com alguma questão de carência na tua área de produtividade, seja ela em consultoria, seja ela em mão de obra. Você tem a média hoje de um ser humano que seja um bom prestador de serviço, que ele tenha ali aplicado toda a energia dele, ele consegue produzir 10 mil por dia. Melhor, 30 mil por mês. Aí teve uma situação que eu estava analisando, né? Tem uma mulher que ela chama-se Natália Beauty, ela é do ramo da beleza, que é o nosso ramo aqui. E ela trabalha com o processo de micropigmentação de sobrancelhas e designer de sobrancelhas. Aí você fica pensando, como é que uma pessoa que vai fazer designer de sobrancelha vai produzir 30 mil no mês? É insano, né? Vocês acreditam que essa mulher ela gerou tanto valor para fazer o produto dela ficar bom,
que ela cobra R$ 500 para fazer um designer de sobrancelhas? E ela cobra R$ 10.000 para fazer uma micropigmentação de sobrancelha? É insano. Aí você fala, você não tem gente que pague. Eu falei, tem. Mas ela tem, hoje, ela acho que ela está com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. E quando ela começou em 2018, ela começou lá com uma situação totalmente desfavorável, e ser uma situação desfavorável fez ela se tornar, perder o medo, perder a vergonha. Às vezes o pouco de dinheiro que a gente tem, o pouco de vamos dizer assim, a gente quer preservar algumas coisas, e às vezes querer preservar a nossa fala, preservar, vamos dizer assim, não quero aparecer, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, faz com que a gente fique muitas vezes medíocre na produtividade. Essa mulher é uma questão de inspiração para mim. Se vocês quiserem buscar depois, o nome dela chama-se Natália Beauty. Pega lá a história dela, no início, porque uma coisa é pegar hoje com 10 milhões de seguidores, outra coisa é você conhecer uma pessoa quando não tinha nada. E hoje ela cobra R$ 10.000 para fazer uma micropigmentação, ela atende todos os famosos, mas a vida não foi assim. Mas eu espero que você, de alguma forma, você comece a atender um público diferente. Quando nós falamos aqui da questão de produtividade, eu falo a questão de produtividade bruta e produtividade líquida. Porque tem gente que produz muito e sobra pouco, tem gente que produz pouco e sobra muito. Então a gente tem que sempre colocar muito essa avaliação também. Não adianta produzir 30 mil por mês e gastar 30. Eu fiz um dos meus negócios de consultoria, que hoje eu estou curtindo demais esse negócio. Não era um negócio que há um ano atrás isso nem fazia sentido para mim, e para você talvez hoje ele não faz sentido. Você que está vendo esse vídeo, ele não faz, não, consultoria é uma linguagem que não faz sentido. Eu imaginava que isso era só para youtuber, era só para gente famosa, era só para gente que tinha já alguns resultados expressivos. Não, esse negócio é para quem tem história, para quem quer construir história. Se você quer construir história, esse negócio vai ser para você também. Aí eu comecei a perceber que a produtividade disso é muito bom. Não gasto, não preciso de gente, não preciso de equipe, e eu tenho uma margem líquida muito expressiva. Então é importante a gente ter isso bem claro dentro do empreendedorismo, que a produtividade não é só força do braço. A força do braço, ela desgasta, e muitas vezes você começa a ficar, sei lá, para baixo, você começa a ficar se sentindo diminuído no seu dia a dia. E aí quando você começa a usar a força da mente, a força da produtividade mental, aí muda o negócio. Tem um livro, não sei se alguém de vocês já leu, se chama-se Pai Rico, Pai Pobre, que é muito incrível. Eu já li esse livro 2 ou 3 vezes, e a única coisa que assim, tem muita coisa, muitas histórias legais, mas a única coisa que para mim mexe use a tua mente para produzir mais. Use a tua mente para produzir inteligentemente. Use a tua mente para criar tuas prioridades. Tem gente que não entende disso. Vamos colocar aqui, falar sobre essa lista de prioridades. Como é que eu, no meu dia a dia, crio a lista de prioridades? Normalmente, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, ela vai almejar fazer aquilo que é fácil fazer. Lembre-se que tudo aquilo que é fácil fazer não te traz grandes resultados. Mas a nossa inteligência, o nosso intelecto, a partir dessa aula, você vai pegar amanhã e vai colocar uma relação. Eu quero fazer, eu quero não, eu preciso fazer as coisas que são mais difíceis. Começar o meu dia fazendo as coisas que são mais difíceis. Para chegar no período da tarde ou no decorrer do meu dia, as coisas se tornarem mais leves. Tem gente que fica procrastinando. Não, eu vou fazer aquilo que é mais fácil de manhã, e à tarde, se der, eu resolvo aquilo que é difícil. E se eu não resolver aquilo que é difícil, fica no dia seguinte uma urgência, uma emergência, ele tira a tua paz, e aí você não consegue produzir, você não consegue ser produtivo. E mais uma vez, a produtividade, qualquer pessoa produtiva, ela vai ser muito valorizada. Muito valorizada pelo cliente, muito valorizada pelas companhias,
qualquer pessoa produtiva, ela é extremamente valorizada, porque ela se torna aquela frase que eu mais amo, a palavra que eu mais amo, eficiência. Pessoa eficiente faz coisa extraordinária. Uma outra coisa que nós precisamos para ser produtivos, ter uma relação boa com o tempo das tarefas. Melhorar o nosso tempo a cada dia. Antigamente, coisas que eu demorava uma semana para fazer, hoje eu faço num dia. E tinha coisas que eu demorava um dia inteiro para fazer, que hoje eu faço em 1 hora. Isso vai trazer resultados para vocês. Talvez coisas que você faça hoje, que você demore uma semana, você precisa reduzir, ou para reduzir um dia, reduzir mais, até que isso fique tão simples para você, que você vai conseguir fazer isso em um dia, talvez em 1 hora. Mas se a gente não se preparar, se a gente não gostar de fazer isso, não tiver colocando tempo para fazer isso, tem gente que está 10 anos fazendo a mesma coisa com o mesmo tempo. Imagina um cara que vai competir se ele não estiver preocupado com o tempo. Vamos pensar aí na natação, ou na corrida, ou qualquer outra coisa. Esses caras precisam baixar tempo. Baixar tempo te coloca próximo do título, próximo do troféu. Então, aumentem a produtividade com a gestão do tempo. Uma das coisas que a gente vai colocar aqui também para como demonstrar a produtividade, né? Colocando ali uma excelência, colocando qualificação e colocando inovação. Vou dizer como é que eu vou inovar, sei lá, vamos citar aqui um trabalho na área de unhas, o que eu vou inovar? Hoje tem produtos, tem tecnologia, tem equipamentos que vão acelerar teu tempo. Ah, mas é caro. Pois é, pode parecer caro. Mas tudo que é caro, você precisa colocar mais energia para conseguir. Toda vez que você consegue entregar um resultado melhor. Então a gente precisa inovação sempre. Se a gente não se preocupar com esse negócio de inovação, nós ficamos muito aquém da concorrência. Muito aquém daqueles que entregam um resultado incrível com tempo recorde. Vamos falar, eu sempre falo aí do McDonald's, né? Por que o McDonald's vende tanto sanduíche? Mesmo não sendo o melhor hambúrguer. Por que ele vende tanto hambúrguer, mesmo não sendo o melhor hambúrguer? Esses caras têm a inovação que para mim foi a inovação do mercado americano, que era o drive-thru, ou seja, a pessoa não precisava descer do carro. Porque toda vez, antigamente, esses mercados, eles sempre eram tradicionais. Tinha lá um espaço, as pessoas tinham que descer e sentar e ficar sentado, e demoravam-se muito tempo, então demorava muito tempo para entrar, para abrir um espaço para uma outra pessoa consumir. Mas quando eles fizeram o drive-thru, que seja, o cara chega de carro, compra e vai embora, eles aumentaram muito, 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 muito a produtividade. Então, na nossa vida não se torna diferente. O que é que nós podemos colocar na nossa vida como um drive-thru? Ou seja, fazer com que as pessoas cheguem, comprem e vão embora. Agora tem gente que chega num negócio que quer passar o dia inteiro lá. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa criar uma programação na nossa vida, criar uma programação do nosso negócio para que a gente possa produzir melhor, ou seja, automatizar algumas coisas. E automatizar são coisas muito simples. Por exemplo, vamos lá, antigamente você comprava café na cafeteria, hoje tem locais que você chega e compra o café e não precisa nem falar com ninguém. Ou seja, são pessoas que aprenderam sobre o processo de automação, processo de produtividade, você compra da máquina, paga para ela e vai embora. Os condomínios hoje são tão eficientes que eles têm mercado autônomo, ou seja, a pessoa chega, compra, paga e vai embora. Muitas das lojas estão fazendo o processo de pagamento autônomo, ou seja, você chega, vai escolher tudo que você quer, chega lá, coloca num local, o código de barra vai ler, não sei como, mas o processo de automação ele vai entregar e vai ter a leitura do negócio e você vai estar tranquilo para pagar e vai embora. Então, é sobre isso. Só que nós, ou muitos dos pequenos empreendedores, não pensam dessa forma. E enquanto você não pensar que é possível você mudar esse trajeto, você usar a automação, aí você vai ficar sempre pequeno. Eu lembro quando eu e a Cris começamos, nós fazíamos nossos negócios numa planilhinha do Excel.
Daí chegou um dia que a gente começou a se perder nas planilhas do Excel, porque estava muito número e umas coisas meio loucas lá e a gente não se achava mais. E aí tinha coisas que a gente falava assim, se perdemos aqui é o que o cliente disser que vai ser em questão de pagamento. Até o dia que eu investi num sistema. E quando eu investi num sistema, eu nunca mais tive problemas. Então você talvez precise investir no processo de automação. Isso é importante. Uma outra situação que eu quero colocar aqui logo, já indo para o final dessa aula, seria nossos processos de treinamento com equipe. Talvez você não tenha não tenha ninguém na sua equipe e você não se preocupe com o treinamento. Mas você precisa se preocupar com isso. Treine você mesmo. O fato de vocês estarem comigo vendo essa aula, porque vocês estão treinando, vocês estão mexendo com o seu cérebro, está mexendo com alguma coisa que vai fazer sentido para você. Eu hoje invisto muito tempo de treinamento. Eu investi tempo de treinamento e reduzi o custo da minha empresa em 30%, o custo de operação. Eu tinha um negócio inchado, tinha um monte de gente espalhado no negócio trabalhando e sabe aquele negócio que um monte de gente trabalhando e pouco resultado. Eu comecei a investir em treinamento, eu só falei assim, esse departamento que eu posso tirar para jogar, ou automatizei ou joguei para uma outra pessoa complementar ali dentro do trabalho dela. E o mais incrível, que quando você treina a equipe, quando você está treinado e quando você treina a tua equipe, você tira muitas vezes gente do teu time e você não sente nem falta da pessoa. Eu tirei pessoas da minha empresa um tempo atrás e um dia eu te perguntei, tá fazendo falta fulano aqui? Eu não, nem lembro que existe. Eu fiquei assim, como é que eu fiquei pagando salário para essa pessoa 5 anos dentro da empresa se hoje ela não faz a mínima de falta? Por que ela não faz falta? Porque a gente investiu em treinamento, a gente investiu em automação e essa pessoa não faz mais falta. E eu tenho medo que você, talvez, um dia possa não fazer falta para cliente, possa não fazer falta para equipe. Então, essa é uma das coisas muito, muito incrível que a gente precisa pensar. Tem gente que o cliente já nem lembra mais que ele existe. Tem produtos que ele foi esquecido. Então, não se torne um produto esquecido, não se torne uma pessoa esquecida dos seus clientes. Porque senão a gente acaba virando, vamos dizer assim, virando uma estatística desagradável. Imagina você falar, não, nem lembro que aquela pessoa era profissional dessa área. Gente, vocês têm que fazer de tudo para o cliente ter uma impressão incrível do seu produto, do seu serviço, da maneira com que você entrega, da maneira com que você está, com que você se dedica a ele. Você não sou o melhor. Eu não estou falando ser sobre o melhor. Eu estou falando da maneira como que você se dedica. Isso vai te levar a ser melhor. Agora, você nunca vai ser melhor sem dedicação, sem treinamento e sem que o cliente perceba um pequeno detalhe na tua produtividade. Pode ser, eu tenho que ser bom só durante o ambiente de trabalho? Não. Você precisa ser o tempo todo. Uma pessoa que quer ser extremamente produtiva, ela vai olhar para qualquer situação dentro de uma empresa, de uma companhia, ou até mesmo dentro de um produto, vai ser eu vou fazer melhor, eu vou entregar de uma maneira diferente. E é sobre isso a produtividade. É o tempo todo. Não é só esperando que alguém prepare. Se alguém preparar uma condição aqui, eu vou fazer. Mas se alguém não preparar, eu não vou fazer. E aí tem gente que fica esperando. E esperando. E está 10 anos esperando ter algum resultado diferente. E os resultados são sempre iguais. Sempre faltando dinheiro para alguma coisa. Então, hoje até mandei no grupo nosso lá, sobre fracasso e sucesso no mundo do empreendedorismo. O fracasso, ele não está em você errar. Errar é uma das únicas coisas que faz você crescer. Agora, o fato das pessoas desistirem das coisas, desistir de fazer, desistir de treinar, desistir de qualquer coisa, esse é o fracasso na certa. Todas as pessoas que fracassaram foram somente os que desistiram. Os que persistem estão tranquilamente numa direção certa. Então, se você de repente por algum momento pensou, poxa, eu vou desistir, vou parar de fazer algo, você está fracassando. Mas eu não digo que você tem que parar de fazer nada.
Eu não parei. Nos últimos tempos, que desde 2010, quando eu abri, eu saí de uma sociedade, eu não parei mais nada na minha vida. Abri a distribuidora, ela tem até hoje e vai continuar por muitos anos. Vendo produto. O que importa é a quantidade. Eu vendo. Então você que tem um negócio, não desista do negócio. Ah, vou parar disso daqui, vou fazer outra coisa. Não desista daquilo que você faz. Se você desistir, já é o fracasso na certa. Então o que a gente tem que pensar? Quando você está fazendo algo, eu tenho uma habilidade, eu investi tempo, eu investi energia, isso é uma fonte de renda. Mesmo que você vá lá, se prepare, se qualifique para uma outra fonte de renda, que é o que eu tenho buscado hoje na minha vida pessoal, é buscar ter, hoje a gente já está com 6 fontes de rendas dentro do nosso grupo de empresa, é buscar outras fontes. Então, distribuidora continua, escola continua, rede de franquia continua, a parte de consultoria continua, a parte de empreendimentos imobiliários, que são os terrenos que eu estou investindo, continuam. Nunca vou deixar algo, falar, não, isso aqui não valeu a pena. Tudo na nossa vida é um grande aprendizado. O fato da gente da gente ficar pulando de galho em galho. Tem gente que pega um negócio, tô fazendo algo hoje, amanhã tô fazendo outro, e outro, depois de amanhã tô fazendo outro. Essas pessoas não ganham credibilidade. Mas agora experimente fazer. Eu aprendi isso com um cara que é meu mentor, que me auxiliou muito nesse processo de eu estar aqui falando para vocês sobre centralizar um método de negócio e pegar um ecossistema e fazer um monte de coisa perto e que e nenhum vai atrapalhar o outro. Todas as coisas que nós fazemos hoje na empresa, nenhuma atrapalha a outra. O que importa é que no final do mês, ou sei lá, no final do dia, o Pix, ou a transferência, ou o boleto tem que ser compensado. E é isso que vai trazer satisfação para vocês poderem fazer mais coisas. Então faça, vou ser especialista numa única coisa. É perigoso. Uma única coisa pode trazer pode ser que daqui a um tempo lá venha uma mudança no mercado, venha uma mudança, sei lá, em legislação. Eu já vi gente que fazia coisas em áreas aí a legislação mudou para aquilo lá não era mais permitido fazer. Imagino que se isso acontece com alguma coisa que eu tenho hoje, eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho outras fontes de renda. Mas se de repente se eu tivesse só uma única fonte de renda e a legislação mudasse a respeito de algo e eu não pudesse mais fazer aquilo, eu ia ficar desesperado. E muitas das vezes acontece isso com pessoas que sabem fazer uma única coisa e ela é demitida do trabalho, ela não tem perspectiva, ela fica desesperada, principalmente quando o mercado está com alguma tendência de queda de trabalho, essas coisas, as pessoas ficam extremamente desesperadas. Então, uma pessoa que ela é polivalente, que ela faz 2, 3, 4, 5 coisas, essa pessoa vai ter uma grande facilidade de se encaixar. E quando eu falo isso, a gente tem que buscar ali um dos treinamentos mais importantes. Saiba vender. Saiba vender você, saiba vender seu produto. Eu falo que nunca, enquanto houver capim na beira da estrada, eu terei habilidade para empreender. Porque se tudo nos meus negócios der errado, eu vou montar uma empresa de roçar, de fazer alguma coisa, mas eu vou ter empresa e ainda vou ganhar muito dinheiro com isso. Qualquer coisa que nós temos habilidades para montar processos, entender propósito, entender de produto, entender de processos e planejamento, que nem hoje, produtividade, a gente arrebenta em qualquer coisa que a gente faz. Então comece a criar algumas dessas, um scout dessas informações para vocês, porque senão acaba que a gente fica perdido no mercado. Eu mesmo já fiquei perdido, eu acredito que de 2003 até 2010 eu fiquei muito perdido no mercado. Eu queria fazer muito e eu sei que o coração de vocês arde para fazer. Vocês querem muito fazer. Todas as pessoas que eu converso, as pessoas mais simples, eu pergunto, qual que é teu sonho? Eu queria abrir alguma coisinha para mim. Eu queria ter um negócio para mim. Eu falei, por que você não abre? Porque eu não sei por onde começar. E o que eu estou fazendo aqui nessas aulas já estamos na 6ª aula, tem mais 8 aulas pela frente. A aula da semana que vem vai ser a aula de propagação. Como é que eu faço algo propagar? Como é que você fica numa rua sem saída e as pessoas te encontram? Porque muitas vezes você é bom naquilo que você faz, mas se as pessoas não te encontrarem
não vai fazer sentido. Nenhum tipo de negócio. Então, quero abrir aqui para algum tipo de pergunta. Vocês querem aproveitar para fazer pergunta, pessoal? Jogo rápido. Se não tiver à disposição a pergunta, qualquer coisa, manda depois lá no nosso grupo fechado, lá para a gente poder fazer. Eu vou mandar depois aquela informação lá de vocês, como é que a gente organiza essa produtividade, como é que a gente pega ganchos de produtividade. Eu quero que vocês peguem os ganchos. Aqui eu consigo produzir mais, aqui eu consigo ganhar dinheiro, aqui eu consigo ganhar dinheiro. E vai gerando grandes resultados. Senão, eles vão ficar perdendo, deixando ser roubado. Então, o primeiro foco, não deixe que as pessoas roubem o seu tempo. Toda vez que você deixar alguém que não tem comprometimento com você, não tem comprometimento com o seu resultado, vir dar uma opinião, falar que você tem que fazer diferente, esqueça. Gente, a Nayara mandou uma pergunta: como que eu faço para vender melhor o meu produto? Veja bem, você precisa criar valor, você precisa falar do seu produto e precisa mostrar o valor que ele tem. Lembra que esses dias eu falei sobre água, né? Tem gente que vende água de R$ 2,50, garrafinha, aquela garrafinha normal ali, e tem gente que vende água de R$ 50. Como que eles vendem o mesmo produto para fazer o mesmo, para matar a sede, para a mesma função, fazendo esse negócio? E vocês acreditam, eu fui estudar esse negócio sobre água esses dias, quase que eu pensei para minha mulher, acho que eu vou montar uma empresa de água, porque as pessoas consomem isso. E era só montar uma embalagem mais bonitinha, você vendia a água muito caro. E aí você pensa assim, mas você tem que ter uma mina para vender água. Não, você só precisa purificar a água que vem da torneira. É uma coisa assustadora. E eu fiquei estudando sobre isso essa semana, falei, puxa vida, que negócio da hora aí. Então, tudo aquilo que a gente se dedicar, que a gente achar legal, a gente tem a oportunidade de estudar. Tempos atrás, estava vendo um negócio aí de uma máquina de café, que é um produto que não tem nada a ver com o que eu faço. Mas a máquina de café faz um café tão bom e tão diferente, que parece um café gourmet. Eu falei assim, puxa vida, como é que a gente faz para vender essa máquina? Como é que a gente faz para contar a história disso? Então, todo produto você precisa contar a história dele. Se você não tiver com a história alinhada desse produto, ele não vende. O que vende em si são as histórias das marcas, a história do produto, a necessidade que você coloca, o desejo que você coloca dentro das pessoas. Lembre-se, as pessoas não têm desejo, mas nós colocamos o desejo dentro delas. Se a gente souber colocar o desejo dentro da pessoa, ela vai comprar qualquer coisa. E isso tudo tem que gerar um significado. O produto tem que ter um significado. Tudo que eu compro na minha vida, eu compro por causa do significado. Tudo é por causa do significado. E tudo o que as pessoas compram é porque tem algum significado. Só que a gente precisa gerar um significado. Por exemplo, eu tenho aqui meus enfeites, que está na minha mesa aqui atrás. Talvez vocês vão prestar atenção. Eu comprei esse enfeite por causa do significado. É uma coisa que para mim faz muito sentido. Fez muito sentido. O cara falou assim: esse aqui é o enfeite do. Ele disse assim: é como se fosse o macho cuidando da fêmea. E isso vem no meu relacionamento, o homem cuidando da mulher. Então, é um significado. As pessoas compram um significado. Elas são uma máquina de atenção que compram um significado de tudo. Nós precisamos saber entender o significado das coisas. O teu produto precisa ser um significado. O meu produto é para melhorar a aparência, o meu produto é para melhorar a autoestima, o meu produto é para melhorar o intelectual. Só vendo o significado, aí fica uma coisa maluca, porque as pessoas ficam doidas para comprar aquilo. Senão a gente fica tentando vender na promoção. Esqueçam esse negócio da promoção. Esse negócio da promoção não funciona. Já não funciona há muito tempo. Todo produto de promoção ele é olhado como desvalorizado. O dia que eu quiser um produtinho barato, eu vou comprar de você. Então esqueça esse negócio. Agora, venda um significado de um produto e esse produto arrebenta no mercado. Gente, para a gente não deixar isso muito longo, sei que vocês estão cansados, dia frio, tem gente que está embaixo da coberta, eu ainda vou treinar. Vou deixar esse vídeo, vou subir ele para o YouTube entre hoje e amanhã. E quem tiver disponível e quiser dar uma olhadinha, vai ficar tranquilo lá para poder assistir a aula no YouTube uma ou duas vezes e faça as suas anotações. Porque não adianta assistir aula, assistir treinamento, se você não aplicar nada.
Como que você aplica? Ensine alguém sobre isso e veja as lacunas que você precisa aprender, até que você fique extremamente bom. E é sobre isso o nosso treinamento. É importante que nós sejamos bons empreendedores, para que as pessoas tenham orgulho. Os nossos clientes precisam ter orgulho de nós. A nossa família precisa ter orgulho de nós. A nossa nação brasileira precisa ter orgulho de nós. Nós temos que parar de ser dependente dos outros, dependente do governo, dependente de situações. Nós temos que construir a nossa própria história. A Victoria Damasceno levantou a mão, não sei se ela deseja falar alguma coisa. Se quiser escrever também pode escrever. Mas o que eu quero deixar é essa mensagem para vocês. Então, próxima aula nós vamos falar de propagação. Nada é mais importante de um produto, de um serviço ou de uma empresa do que a propagação dela. Então, precisamos propagar esse negócio. O seu negócio precisa ser propagado. Deixe no espaço top para anotação da semana que vem, que foi sobre isso que eu fiz. A minha escola, que não tinha nenhum cliente, hoje ter 6 escolas, foi a propagação do meu negócio hoje de consultoria, que está em vários países da Europa, que está nos todos os estados americanos. Foi porque eu entendi sobre a propagação. E olha que não é 1% do que ainda pode ser, se você souber propagar. Então, vamos lá, gente. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção e até a próxima. Fiquem com Deus.